Wagner. Deputado, começar aqui pelo assunto mais factual, essa movimentação em torno da proposta do reajuste dos policiais, proposta pelo governo do Estado. Como é que você avalia o desenrolar dessa história? Olha, eu acho que a categoria liderada pelo soldado Noélio usou do bom senso. Logicamente que a proposta que foi apresentada pelo governo é muito aquém do que eles imaginavam, só para que o cidadão que está em casa tenha uma noção. O estado de Minas Gerais, que estava completamente quebrado, uma situação fiscal muito mais complicada do que a do estado de Ceará. O governador apresentou agora na Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma proposta de 33% de reajuste, logicamente parcelada em 3 vezes, 13, 10 e 10. Aqui no estado de Ceará, para alguns cargos como de sargento, o governador apresentou uma proposta de 11% parcelada em 4 vezes, ou seja, para a massa agora daria 2,5%, depois de 5 anos sem reajuste. Então, logicamente que a categoria está insatisfeita pelos riscos que tem corrido e principalmente pelo resultado que apresentou no ano de 2019. O estado de Ceará foi destaque nacional, com redução de 56% no número de homicídios, e os profissionais imaginavam que o governador, depois de 5 anos sem dar o reajuste, agora os recompensaria pelo bom resultado, com reajuste acima da inflação e não abaixo, como que foi apresentado numa tabela inicial. A tabela não chegou na Assembleia e se iniciaram negociações que podem culminar com a tabela melhorada e, logicamente, com a maior satisfação da categoria. Tem muita gente que estabelece um paralelo entre esse movimento de agora e aqueles de 2011, 2012, inclusive vinculando o Sulmar. O que é que você tem a dizer sobre isso? Não tem como não vincular, né? Eu sou policial militar, estou, logicamente, como deputado federal, mas nunca esqueci minhas raízes. A gente teve uma votação expressiva dentro das fileiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, então não tem como não relacionar a nossa imagem à própria corporação. Lógico que, diferentemente do que aconteceu em 2011 e 2012, quando a gente tentou o diálogo em diversas ocasiões com o então governador Cid Gomes, esse diálogo não foi permitido. Agora a gente tem um governo que pelo menos escuta a categoria, não tem solucionado muitos dos problemas, mas tem escutado. Isso facilita, logicamente, a amenização de qualquer sentimento ou de qualquer atitude radical. A intenção da gente, enquanto representante da sociedade como um todo, é evitar que aconteça qualquer movimento, porque o movimento é prejudicial para os policiais, que podem ser demitidos, é prejudicial para o governo, mas é mais prejudicial ainda para a sociedade. Então, nossa intenção, enquanto representante da sociedade cearense e fortalezense, é tentar apaziguar os ânimos e fazer com que a gente tenha a condição de atender às demandas da instituição, atender às demandas da sociedade dentro dos limites fiscais aí que o governo do Estado tem. Você é conhecido como um representante da oposição que constantemente na área da segurança, por exemplo, que é mais próximo de você, você costuma elogiar sempre as atitudes do governo que você considera que são positivas, em vez de só criticar todas. E aí, principalmente de 2019 para cá, a gente tem percebido isso como na questão do movimento das facções. O que é que você consideraria que ainda tem que mudar de 2019 para cá? A gente passou 4 anos na Assembleia Legislativa e nesses 4 anos a gente deu uma série de sugestões para o governador, assim como eu dei também na época que o governador Cid Gomes estava à frente do Estado. A gente sugeriu uma mudança completa no sistema prisional do Estado. Isso veio a ocorrer justamente em dezembro de 2018, quando o governador convidou o secretário Mauro Albuquerque, que eu inclusive fui o primeiro político cearense a conhecer, a visitar o Rio Grande do Norte e a ver o trabalho que ele fez lá e ao divulgar também aqui no estado de Ceará esse trabalho. E a gente, logicamente, que elogiou o governador, parabenizou pela escolha. A partir da escolha do Mauro, a gente teve esses ataques das facções que assustaram a população, mas a maior prova que a medida adotada pelo governo foi correta foi que a população toda ficou ao lado do governo, inclusive nós, políticos de oposição, fomos lá junto ao ministro Sérgio Moro, junto ao governo Bolsonaro, para conseguir homens da Força Nacional, viaturas, aeronaves que foram responsáveis pela transferência dos grandes chefes das facções. Então a gente deu a nossa parcela de contribuição, até porque segurança não pode ser tratada de forma partidária. Logicamente que é uma política de Estado, a questão da segurança, mas a gente precisa tratar com o cuidado devido. Eu acho que ainda tem muita coisa a avançar. Eu acho que as polícias, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a própria perícia forense, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Penal precisam ser melhor estruturadas para que a gente tenha resultados também fora dos presídios. Eu sabia que ao dominar os presídios a gente ia ter uma grande redução da violência, isso aconteceu em 2019, mas se o Estado
não adotar algumas providências nas ruas, novas lideranças de facções surgirão. Isso, logicamente, pode aumentar a violência. A gente já teve um mês de janeiro mais violento do que janeiro de 2019 e a perspectiva é que seja muito difícil reduzir os números em 2020 em relação a 2019. Tudo isso porque a redução foi muito grande, foram 56% de homicídios a menos. E para que isso continue, logicamente, a gente tem que ter um fortalecimento das estruturas de segurança nas ruas, não só de forma repressiva, mas também garantindo políticas sociais que dê oportunidade aos jovens, que dê oportunidade para as pessoas que querem se livrar dessas facções, que querem sair do mundo do crime e ter, logicamente, como se inserir na sociedade. Você apoiou o presidente Bolsonaro, né, candidato na eleição de 2018. De lá para cá, às vezes tem alguns sinais de afastamento, como no caso da votação da Previdência. E aí, qual que é a avaliação que você faz do governo até agora? Para onde é que acha que está? Olha, eu acho que o governo Bolsonaro tem ministros extremamente competentes, basta ver o que o ministro Tarcísio está fazendo na infraestrutura, obras estruturais que há muito tempo eram reivindicadas na região norte, ali na região amazônica, na região nordeste, na região centro, sul, sudeste, em todas as regiões do país a gente tem visto um trabalho muito intenso do ministro Tarcísio, o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, médico, experiente também, o próprio ministro Sérgio Moro tem feito um trabalho belíssimo, tanto que a nível nacional nós tivemos redução dos índices de violência na média de 20% a 22%. Então, é a equipe que tem muito credencial, o próprio ministro da Economia, que é o super-ministro Paulo Guedes, apesar de discordar em alguns pontos dele, é um ministro que tem o reconhecimento da sociedade brasileira. Então, a equipe é muito boa. Logicamente, um ou outro membro da equipe destoam, preferem politizar o debate, preferem radicalizar o debate, mas na grande maioria dos integrantes da equipe a gente só tem que parabenizar. Logicamente que em alguns pontos a gente discorda, e não é porque eu votei no presidente Bolsonaro que eu tenho que concordar integralmente com tudo que ele encaminha para o Congresso. Recentemente ele encaminhou uma medida provisória para acrescer o 13º para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC. E, logicamente, que eu não posso votar contra uma medida como essa. Parece que o governo calculou errado os números e agora quer recuar em relação a essa medida provisória. Então, eu não posso assumir o ônus desse recuo do governo. A gente vai continuar votando da forma que a gente acredita que é mais conveniente. E na reforma da Previdência foi da mesma forma. Vou estar do lado do presidente sempre que ele encaminhar algo que seja positivo para a sociedade e aquilo que a gente imaginar que não seja tão bom, a gente vai debater, vai discutir e pode votar a favor ou contra, dependendo da capacidade de diálogo do representante do governo lá no Congresso. E aí, falando de eleições agora, 2020, o Roberto Pessoa do PSDB tem puxado aí uma parte do partido na direção da sua candidatura esse ano. E aí, meu, a gente também tem visto nos últimos tempos alguns sinais aqui de reaproximação do senador Tasso Gereissati com o Ferreira Gomes. Como é que você vê isso? O que é que vocês trabalham com perspectiva de conseguir o apoio do Tasso? Como é que está essa história? Olha, a gente está com o PSDB como aliado desde 2014. Né? Em 2014 a gente votou no senador Tasso, fui candidato a deputado estadual. Em 2016 fui candidato a prefeito, o PSDB votou na gente. Em 2018 a gente votou no general Teófilo, na doutora Mayra, né, candidata a governo. É o Senado, então a gente está 3 eleições no mesmo campo político e do mesmo lado. E isso, logicamente, favorece que alguns integrantes do PSDB possam se posicionar a favor da nossa candidatura. E um dos mais atuantes, né, um dos que mais defende esse apoio é o Roberto Pessoa, pela amizade que a gente tem. Fomos integrantes do mesmo partido no passado, ele foi para o PSDB e eu fui assumir a presidência estadual do PROS. E além dele, outros membros do PSDB defendem essa aliança já no primeiro turno. Tenho conversado com o senador Tasso, tenho conversado com o Luiz Pontes, com o próprio Carlos Matos, que eu acho que é um político extremamente capacitado, qualificado. Fui deputado estadual junto com ele. Lamento que ele não tenha retornado à Assembleia, não tenha vencido a eleição para continuar fazendo o trabalho que ele fazia como deputado estadual e torço para que essa aliança ocorra já no primeiro turno. Logicamente que a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças. Isso faz com que a gente tenha essa possibilidade de aliança no primeiro turno. Se não ocorrer, a gente vai trabalhar para que o candidato que chegar no segundo turno, seja o Carlos Matos ou eu, possa ter o apoio do outro. A gente tem que ter humildade de entender que as pesquisas que são divulgadas, elas refletem muito o momento, né? E o momento hoje é favorável à nossa candidatura, mas a gente vai ter que trabalhar muito até o dia 4 de outubro para permanecer bem nas pesquisas e continuar atraindo novos aliados. E com relação ao DEM, como é que está essa discussão? Está tendo a partida que hoje está na fase do governo, né? E chegou a rolar informações que você deixaria o PROS para ir para o DEM em algum momento?
sair do PROS? Olha, a tendência do DEM é estar junto com o PSDB, né? O próprio presidente estadual, Chiquinho Feitosa, já se posicionou junto à imprensa, em redes sociais, que estaria com o PSDB na eleição de 2020. Então aí vai depender muito da articulação nossa em relação ao próprio PSDB. Se o PSDB lança candidatura própria, é lógico que o DEM deve estar com o PSDB. Se o PSDB não lançar essa candidatura, a gente vai ter que ter aí uma articulação para trazer PSDB e DEM, que não é fácil, até porque o DEM está na base do governo, a gente entende isso. O vice-prefeito hoje é do DEM, então não será fácil trazer o DEM para o nosso arco de alianças. Houve um convite do presidente nacional do DEM, o ACM Neto, né, o prefeito de Salvador. A legislação hoje ela não permite a mudança, não existe janela para o deputado poder mudar de partido, isso acaba dificultando qualquer mudança partidária nesse momento, e a gente fica feliz, né, com o convite de muitos partidos em relação ao nosso ingresso. Isso demonstra que a gente está trabalhando de forma correta, está tendo reconhecimento inclusive de outros partidos, e a gente tem que manter essa pegada para atrair partidos para o nosso arco de aliança. A gente já está com 5 partidos, PROS, Podemos, PSC, Avante e mais recentemente o Republicanos anunciou apoio à nossa candidatura. Isso já nos dá envergadura, dá tempo de TV e rádio e facilita logicamente a apresentação do plano de governo para a cidade de Fortaleza. Você mencionou esses 5 partidos, a perspectiva de chegar a quantos até o momento da eleição? Olha, a gente está com 5 partidos anunciados, né, como eu já citei. A gente tem conversa aí com pelo menos mais 5. Então a perspectiva é que a gente possa ter aí um arco de aliança com 8, 9 ou até no máximo 10 partidos. Eu acho que seria aí para a gente uma grande vantagem, porque esses partidos eles não trazem somente tempo de TV e rádio, eles trazem candidatos a vereador que vão estar defendendo a nossa bandeira também em toda a cidade de Fortaleza. Só para o cidadão que está em casa ter uma noção, a gente tinha na eleição de 2016 90 candidatos a vereador espalhados pela cidade. Na próxima eleição a perspectiva é que a gente tenha 400 ou 450 candidatos espalhados em toda a cidade. Isso fortalece a nossa bandeira, como eu falei, fortalece inclusive a mensagem chegar nos diversos rincões da cidade de Fortaleza, nos diversos pontos, e a gente está muito feliz com a construção até aqui. Em relação ao interior, o que é que vocês têm projetado para o pleito? Tem algum número, prioridades, municípios? Olha, a gente está muito preocupado em qualidade, não com quantidade. A gente tem algumas candidaturas majoritárias, né? Fortaleza, aí vamos, Caucaia, Maranguape, lá no Crato, em algumas outras cidades também. A gente deve ter candidatura majoritária, provavelmente em Jaguaribe, temos outros nomes que a gente está conversando também. Aqui em São Gonçalo do Amarante a gente tem um candidato em potencial muito forte, aparece bem nas pesquisas, candidato a prefeito. Então o nosso foco vai ser as grandes cidades, até porque fica mais fácil administrar isso. Como eu sou pré-candidato em Fortaleza e presidente estadual do PROS, a gente não quer pegar um compromisso com muitos municípios, que aí vai dificultar, logicamente, essa organização do partido. E a gente espera sair da eleição, agora em outubro de 2020, com pelo menos 10 prefeitos, aumentando o número de vereadores e, com isso, fortalecendo o partido aqui no estado. A sua vida pública tem muita proximidade com relação à polícia, à classe policial. E aí, com relação a se candidatar a um cargo majoritário, é importante também você conseguir um apoio da maior parte da população. Preocupa isso de estar muito vinculado a esse setor específico? Olha, eu acho que seja quem for o vencedor da eleição, ele tem uma profissão. Há algum tempo a prefeita da cidade era uma jornalista, hoje é um médico, então a gente pode ter muito bem como prefeito a partir de 2021 um policial militar que é professor também, né? São as profissões que eu tenho. Logicamente que há uma proximidade muito grande por conta da função que a gente exerceu durante todo esse tempo, mas a gente tem discutido, tem conversado com profissionais de saúde, com empresários, com empreendedores, com pessoas dos diversos setores, para que a gente possa, logicamente, ter um governo amplo. Não há como ser governador ou prefeito da segurança. A gente é prefeito da cidade de Fortaleza, é governador do estado de Ceará, e a perspectiva é que a gente possa ampliar esse discurso. Os projetos que a gente tem apresentado lá no Congresso Nacional têm demonstrado isso, muita coisa voltada para o empreendedorismo, para o combate à corrupção, para a saúde, para a educação. A gente ampliou bastante o mandato e, como em 2016, de fato, havia essa dúvida da nossa capacidade até para discutir outros temas, a gente se qualificou durante esses 4 anos. Eu acho que hoje a gente tem condição de discutir a cultura da cidade de Fortaleza, a mobilidade urbana, os problemas que envolvem a saúde aqui no município, os problemas que envolvem a questão educacional. Então tem muita coisa
que envolve a quinta capital do país, que hoje a gente tem condição de debater, de discutir, principalmente implementar. A gente não vai fazer uma campanha somente de apontar os erros. Lógico, o erro tem que ser apontado. O que for bom da gestão do atual prefeito, a gente vai manter e vai ampliar. E aquilo que a gente acreditar que precisa ser modificado, vai ser modificado com muita qualidade técnica. A gente está preocupado em formar uma equipe que tenha capacidade técnica para dar continuidade, como eu falei, ao que é bom da atual gestão e modificar com critérios aquilo que precisa ser alterado. Você mencionou aí a perspectiva de 400 candidatos, né, vereador. O que você destaca com relação a nomes? Para mim, como candidato a prefeito, destacar qualquer nome pode gerar ciumeira, mas a gente pode citar aqui alguns candidatos que serão candidatos pela oposição que podem surpreender. O Carmelo Neto é um jovem militante de direita que está nos movimentos e tem uma participação muito intensa nas redes sociais. Temos alguns professores também que têm nos procurado, que têm uma capilaridade muito grande na área educacional e a juventude com certeza vai abraçar com muita força. Temos outros nomes que eu ainda não tenho autorização para divulgar, mas que vão surpreender. Sem dúvida nenhuma, o pastor Ronaldo Martins, que foi deputado federal e é candidato a vereador, deve ser um dos nomes mais votados. Então, a cadeira que a gente tem como certa a ser ocupada também na Câmara Municipal. A gente acredita numa renovação de pelo menos 50% das cadeiras na Câmara Municipal, pela dificuldade de não termos coligações, por uma série de fatores. A gente acredita que novos nomes vão surgir, alguns partidos que não têm tanta expressão por conta de terem determinado que ninguém de mandato disputaria lá, vai facilitar também as pessoas que não têm mandato de chegarem a esse mandato. Então a gente acredita que a renovação vai ser grande, principalmente aqui no campo da oposição. Em 2018 você foi o favorito aqui na eleição para a Câmara Federal, aqui no Avocado Cearense. O que é que você destaca na sua produção legislativa de lá para cá? Olha, acho que o principal ganho da nossa produção legislativa foi a relatoria da MP 885. A MP 885 foi apresentada pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso. Eu tive a alegria entre 513 deputados e 81 senadores de ser o escolhido para relatar essa MP. Ela permite que você confisque os bens dos traficantes, transforme esses bens em recursos que vão ser destinados para as polícias, para o sistema prisional, para a educação e também para as casas que recuperam usuários de droga. Eu tive aí o trabalho de poder emendar o projeto, de atender alguns parlamentares. A questão das casas de recuperação de usuário de droga não estavam contempladas. A gente fez uma emenda para poder contemplar essas instituições também para receber esses recursos. E eu acho que o Estado de Ceará foi muito bom porque a gente conseguiu uma proximidade com o secretário nacional que vai gerir esse fundo. Ele que vai ser responsável pelos leilões, vai arrecadar esses recursos e vai destinar para as instituições. Já me coloquei à disposição do governador, do secretário de Segurança, de todas as pessoas que possam receber esses recursos. Já tive reuniões com instituições que cuidam de usuário de droga para me colocar à disposição também. Então o Estado pode ganhar muito por conta desse trabalho que a gente fez de relatar e ter, de forma até surpreendente, aprovada a MP de forma unânime na comissão e também de forma unânime no plenário da Câmara dos Deputados. Então, alegria ter relatado. Eu acho que toda a produção legislativa a gente apresentou mais de 100 proposições, a que a gente destaca é essa. E aí, como se diz que 2019 foi um ano atípico no legislativo lá no Brasil, né? Não sei se dobrado, o que é que mais chamou a atenção? Olha, o que mais chamou a atenção, logicamente, foi a relação entre executivo e legislativo. A gente tinha aí uma característica muito grande do toma lá da cá, né? Os deputados participavam do executivo de forma muito clara e transparente, indicando cargos, destinando, inclusive, recursos a partir dessa articulação com o governo. E a gente viu que, pelo menos nessa questão dos cargos, a influência dos deputados e dos senadores diminuiu muito. Eu acho que essa independência, essa separação dos poderes é saudável, até para evitar vínculos que possam gerar algum ato de corrupção. A gente teve durante o ano de 2019, a gente não viu nenhuma notícia de um grande ato de corrupção envolvendo a gestão do governo federal. Temos outros fatos anteriores, mas de 2019 a gente não tem notícia de qualquer ato de corrupção. Então, os deputados e senadores estão se acostumando com essa nova forma de parceria e de independência entre os poderes. A gente espera que 2020, a partir já da ciência dos deputados, que é assim que o governo quer conduzir o país, que a gente possa ter de fato mais independência do legislativo, a produção legislativa inclusive
ela sofreu pouca influência do governo. A gente não viu em nenhum momento o governo Bolsonaro procurando deputados para impor o desejo dele de aprovar ou desaprovar qualquer medida. Logicamente ele articula, tem gente lá pedindo para a gente votar de uma forma ou de outra, mas sem qualquer poder de coagir, de determinar que os deputados e senadores se posicionem de determinada forma. Eu já fui vereador em Fortaleza, eu sei como é que funciona, fui deputado estadual também, a gente vê muitas vezes o executivo impondo a sua vontade ao legislativo, coisa que não aconteceu em 2019 e acredito também não aconteça em 2020. Só para encerrar aqui, alguma mensagem, alguma pergunta que eu fiz que é relevante? Eu queria só deixar aqui para toda a população que o papel da imprensa convencional na era das fake news é muito importante. Hoje muitas notícias circulam nas redes sociais e as pessoas acabam compartilhando essas notícias sem saber se de fato são notícias verídicas. Então é importante que a imprensa cearense ela possa estar atenta a esse tipo de notícia para confirmar ou não a notícia que está sendo compartilhada. Afinal de contas, a gente já teve muito prejuízo por conta de fake news, muitas pessoas tiveram a imagem manchada sem qualquer comprovação de que essa pessoa tenha cometido qualquer delito. Então é mais do que importante que a imprensa convencional ela possa estar se posicionando e mostrando a fonte das informações, que é o que dá, o que credencia ou não a informação. Então parabenizar a imprensa cearense, desejar muita sorte nesse ano de 2020. A gente tem um pleito na quinta capital do país que a imprensa precisa noticiar com toda independência e com todo critério para que o cidadão cearense possa escolher o gestor da sociedade da melhor forma possível e de forma independente.